Fala pessoal, tudo tranquilo, né? Tudo na paz. Galerinha, agora a gente aqui vai estudar um pouco, né, sobre as vozes verbais, que é o que ficou faltando, né? Só para a gente fechar tudo de sujeito, né? Vamos falar um pouquinho de sujeito nessa aula aqui também. E você vai ver o quanto essa matéria, tá, pessoal, é muito importante na sua prova. Isso aqui que eu vou falar cai muito. Tudo que eu vou falar aqui nessa aula de hoje cai muito em prova. Então, eu peço para que você tenha uma atenção muito importante a essa aula aqui, tá? Porque isso aqui cai direto e provavelmente vai ter uma questão sobre algo que a gente vai falar aqui, né, na sua prova. Né? Primeiramente, nós vamos entender o que é voz verbal, tá, pessoal? Voz verbal nada mais é, pega minha caneta aqui, voz verbal nada mais é que a forma como o verbo se encontra para indicar a sua relação com o sujeito. Aí muita gente fala o seguinte, a gente escuta muito falar de voz ativa, voz passiva, voz reflexiva, né? Você já estudou muito isso. Com certeza você já estudou muito isso. Se não em curso, na escola você estudou. Mas você nunca talvez tenha ouvido falar em frases que nem tenham voz verbal, mas existem, tá, pessoal? Existem frases que não têm voz verbal. Ora, se a voz verbal é a forma como o verbo se encontra para indicar sua relação com o sujeito, logo não faz sentido nenhum você dizer que existe voz verbal numa frase que não tem sujeito. Você não aprendeu que existem frases que não têm sujeito? Como o verbo haver, no sentido de existir, né? Fenômeno da natureza, todos aqueles verbos impessoais que a gente viu. Então, com aqueles verbos impessoais, você não tem voz verbal, você não tem sujeito. Então, o sujeito está agindo ou está sofrendo? A gente não sabe, né? Segundo a sua forma, ela pode indicar uma ação praticada pelo sujeito, ou seja, quando o sujeito pratica a ação, a gente tem a voz ativa, o sujeito age, né? Uma ação sofrida pelo sujeito, a gente tem a voz passiva. E uma ação praticada e sofrida ao mesmo tempo pelo sujeito, que nós temos a voz reflexiva. Tá? E aí é muito fácil, pessoal, porque olha só. O que é a voz ativa? Pessoal, a voz ativa ocorre quando o verbo ou locução verbal indica uma ação praticada pelo sujeito. Ou seja, na voz ativa, o sujeito age. Ou seja, o sujeito faz a ação. Quando eu falo, por exemplo, meu pai pintou o muro, você já está careca de saber que meu pai é o sujeito. E esse sujeito, meu pai, praticou a ação de pintar o muro, então é a voz passiva. Quer dizer, voz ativa, ele praticou a ação de pintar o muro. Voz ativa, ele fez a ação. Ana conserta celulares. Sujeito é Ana. E a Ana pratica a ação de consertar os celulares, então o sujeito, Ana, faz a ação, voz ativa. E o arquiteto projetou a avenida. Sujeito, arquiteto, voz ativa. Pessoal, cai voz ativa na prova? Muito pouco. Quase não cai. O que cai é a voz passiva. E é essa voz que a gente vai estudar. E vai estudar muito, tá? Porque isso aqui cai demais. Pessoal, ocorre voz passiva quando o sujeito sofre a ação. Então, a voz passiva é quando o sujeito sofre a ação do verbo. Quando o sujeito sofre a ação verbal, nós temos a voz passiva. E por que a voz passiva cai muito em prova? Porque existe voz passiva de duas formas. Existe anote com muita calma, a voz passiva analítica. O que é a voz passiva analítica? A voz passiva analítica é a voz verbal que é formada pelo verbo ser, estar ou ficar mais o particípio. Léo, o que é o particípio? O particípio é geralmente o verbo que termina em ado ou ido. Como assim, Léo? Pintado, comprado, partido, gabaritado, suspendido, vendido, projetado e vai embora. Beleza? Agora, é claro que nem todos os verbos seguem essa linha, porque há verbos que são irregulares, como é o caso do verbo fazer. Você não vai colocar fazido, né? É feito. Você não vai colocar dizido. É dito. Beleza? Então, há os verbos que são muito irregulares e por isso que nós colocamos a sua forma no particípio de uma forma diferente.
Beleza? Então ali você tem, né, o verbo no particípio, normalmente ele é terminado em ado ou ido. Beleza? Então, geralmente, tá, pessoal? Geralmente, quase sempre, tá? Em 90% das vezes, a voz passiva analítica é formada pelo verbo ser mais particípio. Como assim, ó? O muro foi pintado pelo meu pai. Quem foi pintado pelo meu pai? O muro é o sujeito. Voz passiva, porque o sujeito sofre a ação. O muro não pintou, ele foi pintado. Voz passiva. Celulares são consertados por Ana. Celulares é o sujeito. E celular não conserta, ele é consertado. Então é voz passiva. A avenida foi projetada pelo arquiteto. A avenida é o sujeito. A avenida não projetou, ela foi projetada. Então voz passiva. E os apartamentos já foram vendidos pelo casal. Quem já foram vendidos pelo casal? Os apartamentos. Sujeito. O apartamento não vendeu? Já viu o apartamento vendendo alguma coisa? Não, o apartamento ele foi vendido, voz passiva. A verdade sempre é dita pelo homem. Claro, né? O homem sempre diz a verdade, né? E aí você tem o sujeito aqui. Beleza? Tranquilo, e a verdade não diz. Já viu a verdade falando? A verdade é dita pelo homem. Então aqui você tem a voz passiva analítica. Aí você deve estar falando, poxa, Léo, essa matéria é muito fácil, voz ativa, voz passiva. Realmente, pessoal, é fácil sim. Só tem uma coisa em voz verbal que complica a sua vida, que é a voz passiva sintética. Pessoal, a voz passiva sintética realmente é um calo na vida dos concurseiros. Por quê? Há muita coisa que a prova pode cobrar em cima de voz passiva sintética. Pessoal, o que eu quero que você entenda é que a voz passiva sintética ela vai ser sempre formada por verbo mais a partícula ser. E na voz passiva sintética, esse ser vai se chamar partícula apassivadora. Agora, Léo, sempre que eu ouvir um verbo mais a partícula ser, eu vou estar diante de uma voz passiva sintética? Quem dera, se fosse assim, eu nem teria uma aula voltada só para isso. Falaria isso muito mais rapidamente, né? Pessoal, aqui, para você ter uma voz passiva sintética, você tem que ter um verbo transitivo direto. Que você viu isso na aula de pronome, né? Aquele verbo que pede um complemento sem preposição. Ou, no máximo, um verbo transitivo indireto, como foi que eu anotei aqui. É verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, mais essa partícula ser, que vai formar a voz passiva sintética. Mas fique bem tranquilo, que você não precisa saber o que é verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto agora para saber o que é uma voz passiva sintética. Eu vou explicar a você como é que faz isso. Pessoal, presta muita atenção. Pintou-se o muro. Quem pinta, pinta alguma coisa, é verbo transitivo direto mais a partícula ser. Quando acontece verbo transitivo direto mais a partícula ser, normalmente essa partícula ser é a partícula apassivadora. E você está assim diante de uma voz passiva sintética, mas presta atenção no que eu vou falar para você, porque isso que eu vou falar é extremamente importante. Pessoal, muita calma nessa hora, tá? Presta muita atenção. Toda, sem exceção nenhuma, toda voz passiva sintética tem o seu correspondente na voz passiva analítica. Pessoal, a voz passiva sintética tem exceções? Não vai cair em prova isso não, tá? O que vai cair é essa regra que eu estou falando. A voz passiva sintética tem o seu correspondente na voz passiva analítica. Então, toda vez que você vira um verbo mais a partícula ser, você precisa ligar um alerta e descobrir se essa voz, se esse verbo, na verdade, se essa frase está na voz passiva sintética. Viu o verbo mais a partícula ser, você liga o alerta. Você fala, pode ser que isso aí seja voz passiva. Para você tirar a prova real, se é realmente voz passiva, você pode simplesmente olhar o verbo, ver se é verbo transitivo direto, ou fazer da forma mais fácil, que eu acho bem mais fácil. Se for realmente voz passiva sintética, você vai conseguir fazer a transposição para a voz passiva analítica. Quando eu falo pintou-se o muro,
automaticamente você pode fazer a transposição e falar que o muro foi pintado. O muro é o sujeito. Consertam-se celulares. Celulares são consertados. Celulares é o sujeito. Projetou-se a avenida. A avenida foi projetada. A avenida é o sujeito. Repare que eu consigo fazer a transposição para a voz passiva analítica. Já se vender os apartamentos. Ó, tudo verbo com a partícula C. Ó. E a partícula C pode vir antes, com certeza. Eu posso falar que os apartamentos já foram vendidos. Pronto. Apartamento é o sujeito. Sempre se diz a verdade, verbo mais a partícula C. A verdade sempre é dita. Sujeito. Esperaram-se os jogadores. Os jogadores foram esperados. Os jogadores é o sujeito. Dão-se aulas gratuitas aos alunos. Aulas gratuitas são dadas aos alunos. Sujeito. Não se podem cortar as árvores. As árvores não podem ser cortadas. As árvores é o sujeito. É só você vir, verbo uma partícula C. Você pode ir pelo verbo, né, que é verbo transitivo direto. Quem conserta, conserta alguma coisa. Quem projeta, projeta alguma coisa. Quem vende, vende alguma coisa. Quem diz, diz alguma coisa. Quem espera, espera alguma coisa. Quem dá, dá alguma coisa a alguém. É verbo transitivo direto. Indireto, quem corta, corta alguma coisa. Então, são verbos transitivos diretos ou transitivo direto e indireto com a partícula C, voz passiva sintética. Pessoal, eu particularmente acho muito mais fácil você fazer a transposição para a voz passiva analítica. Muito mais fácil, porque você faz de cabeça, você não precisa nem analisar criteriosamente. Quer apostar? Você começou a estudar agora, deixa eu ver, tem quantos minutos de aula? 12 minutos de aula. E você já é capaz, de sair da frente aqui, né? Você já é capaz de descobrir o que é uma voz passiva sintética sem problema nenhum, só fazendo a transposição. Quer ver como você é capaz? Presta atenção se eu falasse assim para você. Compra-se ouro. Ouro é comprado. Se você conseguir fazer a transposição é porque você está realmente diante de uma voz passiva sintética. Fala-se a verdade é falada. Compra-se ouro, ouro é comprado. Alugam-se apartamentos, apartamentos são alugados. Fazem-se exercícios, exercícios são feitos. Gabaritou-se a prova foi gabaritada. Suspendeu-se o aluno foi suspendido. E vai embora. Você consegue automaticamente. Galerinha, presta muita atenção. Viu o verbo mais a partícula C e você conseguiu fazer essa transposição, você está diante de uma voz passiva sintética. Fechou? Tranquilo? Beleza? E agora eu vou te provar como que fazer essa transposição vai resolver os problemas da sua vida em relação à voz passiva sintética. Por quê? Pessoal, presta muita atenção. Presta muita atenção no que eu vou falar aqui para você. Sempre, sempre, sempre vai ser assim, tá? Não tem exceção. O que é você sintetizar algo? Sintetizar é você resumir. Vamos supor que eu dei um texto para você e peço para você sintetizar esse texto. O que você vai fazer? Você vai resumir o texto, né? Quando você resume o texto, você pode modificar as informações do texto original? Obviamente que não. Você não pode modificar as informações do texto original, gente. Não pode, de jeito nenhum. Você vai resumir apenas, mas não modificar, né? Então, o que eu quero que você entenda é o seguinte. A voz passiva sintética traz a mesma informação da voz passiva analítica. Pintou-se o muro foi pintado, tanto faz. E agora o mais importante. E isso você tem que tatuar no seu cérebro e nunca mais esquecer na sua vida. Galerinha, o mesmo sujeito da voz passiva analítica é o sujeito da voz passiva sintética. Pessoal, na voz passiva analítica, o muro aqui é sujeito, não é? Então aqui, na voz passiva sintética, o muro vai ser também o sujeito. Nunca se esqueça disso. Celulares é o sujeito na voz passiva analítica? Nunca se esqueça, né, que aqui nós estamos falando de voz passiva analítica.
E aqui, a voz passiva sintética do lado esquerdo. Se celulares é o sujeito na analítica, na sintética ele vai ser o quê? Sujeito. Não muda, irmão. Projetou-se a avenida. A avenida é sujeito na voz passiva analítica, então na sintética vai ser também. Os apartamentos? Sujeito. Verdade? Sujeito. Jogadores? Sujeito. Aulas gratuitas é sujeito ali, então é sujeito aqui também. As árvores? Sujeito lá? Então é sujeito cá também. Acabou, pessoal. Você nunca mais vai ter dúvida, você nunca mais erra isso aqui na sua prova. É só fazer com calma e praticar isso que eu estou ensinando para você durante os seus exercícios e também, claro, durante a prova. Porque tem aluno que escuta a gente fala que ele tem que fazer, na hora da prova ele faz tudo o contrário. Né? Então, é um aluno que não quer passar. Se você fizer isso, você com certeza vai acertar a questão. Não tem jeito, tem como errar, é o mesmo sujeito. E aí, pessoal, eu vou explicar para vocês 4. Por isso que eu falei que vai cair alguma coisa disso aqui na sua prova. Só desse slide aqui. Só desse slide que você está vendo. Eu consigo tirar 4 questões de prova. Na verdade, eu posso ser até mais criterioso e posso tirar 5 questões de prova só desse slide aqui. Então, as chances de cair alguma coisa que está nesse slide, a chance é muito grande. Pessoal, pega só a frase pintou-se o muro e consertam-se celulares. Eu vou falar para vocês 5 questões que eu posso tirar daquela frase ali. Primeiramente, a prova pode perguntar para você, primeira questão, né? Qual é o tipo de voz verbal que tem na frase pintou-se o muro e consertam-se celulares? Você fazendo a transposição, você vai perceber que é a voz passiva. E a voz passiva sintética, pintou-se o muro, conserta celulares. Assim como em todas as outras frases aqui do seu lado esquerdo. Do lado direito é a voz passiva analítica, né? Então a primeira pergunta que pode se fazer, qual é a voz verbal dessas frases? Segunda pergunta que eu posso te fazer aqui, qual é o sujeito dessas frases? É claro que não vai cair qual é o sujeito da frase do lado direito ali da voz passiva analítica, mas da voz passiva sintética cai. Qual é o sujeito? E aí você vai marcar que o sujeito é o muro, celulares, avenida, apartamento, verdade, jogadores, aulas e as árvores, né? O mesmo sujeito da voz passiva analítica. Então você, passando para a voz passiva analítica, você já percebe qual é a voz verbal, você já confirma que é a voz passiva sintética, você já percebe qual é o sujeito. Então, você já matou essas 2 questões. Terceira questão. E essa é a que mais cai em prova. Galerinha, presta muita atenção no que eu vou te falar. O que eu falei na aula passada? Qual é a regra básica de concordância verbal? O verbo tem que concordar com o sujeito. Presta muita atenção e nunca mais erre isso. O muro é o sujeito e está no singular. Então, o verbo também tem que estar no singular. Celulares é o sujeito e está no plural, então o verbo também tem que estar no plural. A avenida é o sujeito e está no singular, então projetou também tem que estar no singular. Apartamento é o sujeito e está no plural, então o verbo tem que estar no plural. Verdade é o sujeito e está no singular, então o verbo tem que estar no singular. Jogadores no plural, o verbo no plural. Aulas no plural, verbo no plural. Árvores no plural, verbo no plural. Pessoal, muita calma nessa hora. O sujeito tem que concordar com o verbo ou o verbo tem que concordar com o sujeito. Achou o sujeito? Por isso que está errado, pessoal. Frases do tipo que você encontra o tempo todo na esquina da sua casa. Frase do tipo vende-se casas. Essa frase, para concurso público, está completamente errado, porque casas são vendidas. Casas é o sujeito. Se o sujeito está no plural, o verbo tem que estar no plural. O certo é vendem-se casas. Alugam-se apartamentos. Então, 3 questões de prova que eu tirei daqui por enquanto, só desse slide. Tá? Só desse slide. Né? Primeiro, qual é a voz verbal? Voz passiva sintética. Segundo, né, qual é o tipo de sujeito? Sujeito simples ali, né? Só grifar o sujeito. Terceiro, qual é a voz, qual é a concordância correta? O verbo concordando com o sujeito. Quarta questão de prova, só desse slide. Qual é a função desse ser aqui? Qual é a função que esse ser exerce
dentro da frase, dentro dessa oração. Pessoal, pega a frase, por exemplo, essa que tem mais espaço ali. Vou pegar aquela ali, ó. Projetou-se a avenida. Pega a frase projetou-se a avenida, que você já sabe que está na voz passiva, sintética, e tira o se. Agora a frase é projetou a avenida. Você concorda comigo que sem o se, você deixa de ter uma voz passiva e volta a ter uma voz ativa? Projetou a avenida. Olha lá. Cadê? Voz ativa. O arquiteto projetou a avenida, né? Voz ativa? Então, pessoal, você deixou de ter uma voz passiva aqui e passou a ter uma voz passiva. Então, você concorda comigo que não é difícil de perceber que quem transformou essa frase em voz passiva foi o se? Sem o se é voz ativa. E o sujeito é oculto, tá? Ele projetou a avenida, sujeito oculto. Com o se é voz passiva e o sujeito é a avenida. Ou seja, quem causou toda essa zona ali foi o se. Sem o se, voz ativa. Com o se, voz passiva. Então, quem foi que transformou a frase em voz passiva? Foi o se. Pessoal, o se transformou a frase em voz passiva. Isso significa que o se apassivou a frase. Se o se apassivou a frase, nós temos aqui uma partícula apassivadora. Esse se é a partícula que apassivou a frase. Se o se que transforma a frase numa voz passiva, significa que o se é partícula apassivadora. Sempre. Pessoal, sempre que você tiver uma voz passiva sintética, esse se é PA, que se chama partícula apassivadora. Beleza? Tranquilo? Então você tem 4 questões de prova. Recapitulando, primeiro, ele pode perguntar qual é a voz verbal. Segundo, ele pode perguntar qual é o tipo de sujeito e qual é o sujeito. Terceiro, ele pode te perguntar qual é a concordância verbal correta. Quarto, ele pode te perguntar qual é a função do se. Mas eu falei que são 5. Então tem mais uma questão de prova. Só desse slide. Ele pode simplesmente pedir para você passar de voz passiva analítica para voz passiva sintética ou vice-versa. Pintou-se o muro foi pintado. Celulares são consertados, consertam celulares, é só você fazer a transposição da forma correta, seguindo o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Beleza? Tranquilo? Não tem mistério. Tá, pessoal? É muito fácil, é muito tranquilo. Beleza? Mas vamos que vamos passar para mais para frente. Agora sim, vou explicar para vocês por que eu não falei de sujeito indeterminado na aula passada, que eu deixei para falar agora. Pessoal, preste atenção aqui, muita atenção nessa parte. Já coloquei ali, né? Muita atenção. Não há voz passiva nestas orações, tá? Quando o verbo não for transitivo direto com a partícula se. Por exemplo, precisa-se de novos professores. Primeiramente, eu falei para você que se for voz passiva com a partícula se, você vai conseguir fazer a transposição, né? Pintou-se o muro foi pintado. Agora, tenta fazer essa transposição com essas frases aqui, pessoal. Precisa-se de novos professores. Pessoal, de novos professores é precisado? Existe isso? Você consegue fazer essa transposição? Claro que não, então esquece. Não é voz passiva. Confia-se em amigos é confiado? Pelo amor de Deus, isso não existe. Gosta-se de língua portuguesa? Crê-se em Deus? Você também não sabe. Pessoal, quando você tiver o verbo mais a partícula se dessa forma que você não conseguir fazer a transposição, aí vai surgir o sujeito que ficou faltando lá no dia da aula de sujeito, que foi a aula passada. Vai surgir o sujeito indeterminado. E aí, pessoal, por que é sujeito indeterminado? O sujeito indeterminado é aquele que a gente não sabe quem praticou a ação, quem fez ou quem sofreu a ação. O sujeito é indeterminado, a gente não sabe quem é. Quando eu falo precisa de novos professores, a gente não sabe quem está precisando de novos professores. Confia-se em amigos, a gente não sabe quem está confiando em amigo. Crê-se em Deus, a gente não sabe quem está crendo em Deus.
Você não consegue fazer a transposição, então não é a voz passiva, esquece. Entendeu? E quando você tiver o sujeito indeterminado, esse C vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. Coloquei ISS, né? Índice de indeterminação do sujeito. IIS, não ISS. Índice de indeterminação do sujeito. Tá? Agora, Léo, por que ele é o índice de indeterminação do sujeito? Essas frases ali, 4 frases, precisa, se confia, se gosta, se cresce, são frases que estão na voz, né, que não estão na voz passiva sintética. Né? Estão na voz ali, naquele caso ali está na voz ativa, né? Mas são casos em que o sujeito é indeterminado. Agora, experimente fazer a mesma coisa que você fez no slide anterior e tira esse C. Concorda comigo que sem o C você vai deixar de ter o sujeito indeterminado e vai passar a ter um sujeito oculto? Precisa de professores. Quem? Ele, ela, alguém precisa de professores. Sujeito oculto. Lembra do sujeito oculto? Tá lá, você estudou. Então, você concorda comigo que quem transformou o sujeito em indeterminado foi esse C? Sim. Então, esse C é que foi responsável por esse sujeito ser indeterminado. Porque sem ele seria oculto. Então, esse C vai se chamar índice de indeterminação do sujeito. É o cara que indetermina o sujeito. Quando o sujeito for indeterminado e tiver essa partícula C, você vai ter o índice de indeterminação do sujeito. E aí, uma coisa muito importante que você precisa ficar ligado e nunca mais esquecer na sua vida, tatue isso no seu cérebro. Pessoal, toda vez, sem exceção, toda vez que você tiver o índice de indeterminação do sujeito, tá aqui, ó. Toda vez que você tiver o índice de indeterminação do sujeito, o verbo tem que ficar no singular. Toda vez que você tiver o índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica no singular. Toda vez? Toda vez. Sem exceção? Sem exceção. Sujeito indeterminado e o verbo no singular. Só que, pessoal, existem 2 formas de aparecer o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado ele aparece de 2 formas. Uma é essa. Verbo mais a partícula C. A outra é mais fácil. A outra, que aqui é a parte 2 de sujeito indeterminado, é quando o verbo está na terceira pessoa do plural sem determinante. Quando você tem um verbo na terceira pessoa do plural sem o determinante, sem determinar a pessoa que está ali, aí você tem o sujeito indeterminado também, tá? Roubaram a padaria. Pessoal, quem roubaram a padaria? Não sei. Sujeito indeterminado. Mataram o vereador. Bateram a porta. Quem mataram o vereador? Não sei. Quem é que bateram a porta? Não sei. Então, ali você tem o sujeito indeterminado. Tá bom, pessoal? Certinho? Então, não tem mistério. Roubaram a padaria. Quem roubaram a padaria? Eu não sei. Então, eu não consigo determinar quem é o sujeito. Por favor, pessoal, não confunda sujeito indeterminado com sujeito inexistente, tá? O aluno que confunde na hora da prova sujeito indeterminado com sujeito inexistente, ele demonstra um total despreparo para a hora da prova. Despreparo total, não é só despreparo em língua portuguesa na parte gramatical, não. Despreparo em entendimento de questão, entendimento vocabular, pessoal. Porque o que é uma coisa inexistente? Uma coisa inexistente é uma coisa que não existe. Isso é óbvio, é até redundante. Indeterminada é uma coisa que você não consegue determinar. Pessoal, o sujeito indeterminado, ele existe. Alguém roubou a padaria, alguém matou o vereador, alguém bateu a porta. Você só não sabe quem é. Você não consegue determinar quem é esse sujeito. Mas você não sabe quem é, mas ele existe. Já o sujeito inexistente é aquele que não existe. Ontem choveu. Ninguém chove. Entendeu? Alguém bateu a porta, você só não sabe quem é, mas ninguém choveu. Então não confunda sujeito inexistente com sujeito indeterminado, por favor. Tá? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não demonstre esse despreparo para a organizadora da sua prova. Tudo bem? Muito cuidado, muita calma nessa hora. Ali você tem roubar a padaria, você não sabe quem roubar. Ó, gabaritar a prova. Aí tu pergunta, pô, quem gabaritou? Eu falei, pô, não sei não. Gabaritaram. Alguém gabaritou, mas eu não sei quem é. Aí, ó, você fala pra você aí, irmão, falaram de você ali, ó.
Aí, ó, você pergunta quem? Falei, irmão, sei não, estão falando de você. Verbo na terceira pessoa do plural sem determinante. Aí, estão afim de você ali. Quem? Pô, não sei não, tem alguém. Ou seja, indeterminado. Você não sabe quem é. Quando alguém fala pra você aí, estão falando merda de você. Você sabe quem tá falando? Não. Então você não consegue determinar. Então o sujeito dessa frase é indeterminado. Bem simples, né? Bem tranquilo. Tá, pessoal? Então muito cuidado para você não confundir, tá, o sujeito indeterminado com a partícula ser com a voz passiva com a partícula ser. Tá? Então muito cuidado, muita calma nessa hora. Lembrando que aqui nós não temos voz passiva, né? Precisa-se, confia-se. Então como é que você vai fazer para descobrir? Para mim, é fazendo a transposição. Se for voz passiva, você vai conseguir. Projetou-se a avenida foi projetada. Se não for voz passiva, você não vai conseguir. Precisa-se de novos professores. De novos professores é precisado? Esquisito. Não cabe. Está errado. Trata-se de questões... trata-se de questões complexas. De questões complexas é tratado? Não cabe isso, né? Tá horroroso. Beleza? Tranquilo? Fechou? Vai errar? Vai não, porque daqui a pouco a gente vai fazer exercício. E aí é o seguinte, tá, pessoal? Presta muita atenção no que eu vou falar aqui, né? Olha só que interessante. Transposição de vozes. É você fazer a transposição de voz ativa para voz passiva. Por exemplo, meu pai pintou o muro foi pintado. Ana conserta celulares são consertados. O arquiteto projetou a avenida foi projetada. Você consegue fazer a transposição sem problema nenhum. Agora preste atenção, a mudança de voz ativa para passiva e vice-versa depende de alguns procedimentos. Costuma-se dizer que voz ativa e voz passiva são nada mais, nada menos que duas maneiras sintaticamente diversas de dizer a mesma coisa. No entanto, há casos em que a voz passiva é semanticamente distinta. Semanticamente, pessoal, é de sentido da voz ativa, contrariando a ideia de que a transposição de uma voz em outra também não altera o sentido. Pode ser que altere sim. Em algumas frases, né? Pode ser que altera o sentido. Mas é uma coisa meio que inevitável. Pessoal, isso não é importante, tá? Quase não cai em prova essa parte aqui. É só uma curiosidade mesmo. Mas presta atenção, quando eu falo todo o Brasil viu Ayrton Senna morto, você tem ali a voz ativa, né? Aí você tem, Ayrton Senna foi visto morto por todo o Brasil. Você tem aqui a voz passiva. Analítica, né? Sempre assim, ó, verbo ser mais particípio. Foi visto. Quase sempre, né? Só que aí repare no sentido de por todo o Brasil. Olha só como é que fica estranho, né? Você tem uma ambiguidade, um duplo sentido ali. Foi todo o Brasil que viu Ayrton Senna ou ele foi visto morto por todos os lugares do Brasil? Olha como trouxe uma ambiguidade à voz passiva. Então houve uma pequena mudança de sentido, ou pelo menos uma pequena possibilidade de mudança de sentido. Isso é uma coisa normal, tá, pessoal, que pode acontecer na língua, visto que são infinitas frases. Então, uma ou outra pode acontecer uma mudança de sentido ou uma coisa que vai fugir do normal. Mas o normal é que a voz passiva e ativa tenha o mesmo sentido. Meu pai pintou o muro foi pintado. Eu fiz o exercício foi feito. Entendeu? Ó, eu tirei esta foto, voz ativa. Quando eu falo que a foto foi tirada por mim, é voz passiva. Olha como mudou o sentido. Eu tirei a foto, significa que eu bati a foto. Agora a foto foi tirada por mim. Cara, eu não sei se eu sou o modelo da foto, se eu sou o cara que está na foto ali, ou se fui eu quem bati a foto, ou eu tirei essa foto se eu mesmo posei para a foto. Então, pode ser que mude um pouco o sentido. Mas isso é uma coisa normal que acontece. Se caía lá pelo âmbito da interpretação, não me lembro de ter visto uma questão sobre isso em prova, não. Então, esse slide aqui não chega nem perto de ser tão importante quanto os outros. Tudo bem? Mas fica aí uma atenção. Beleza?
Agora, só para a gente treinar a transposição de voz verbal, tá? Só para treinar. Coloquei aqui, né? Só para treinar a transposição aí. Beleza? Diz assim, pessoal, olha só que interessante. Vende-se casa. Você tem a voz passiva sintética. Vou colocar aqui, ó. VPS, né? Voz passiva sintética, tá? Isso é voz passiva sintética. Aí eu passei para a voz passiva analítica. Casa vendida. Voz passiva analítica. Agora, se eu falasse vendeu-se a casa, voz passiva sintética. Com o verbo mais a partícula C, né? Passando para a voz passiva analítica, você tem a casa foi vendida. Olha só, a casa é vendida. Vende-se casa. A casa foi vendida. Vendeu-se a casa. Vendia-se casa. Voz passiva sintética, com a partícula C. Casa era vendida. Voz passiva analítica. E aí a transposição a vendia era alugava-se casa, voz passiva sintética. Casa era alugada, voz passiva analítica. Pessoal, você tem que manter o mesmo tempo verbal. Vende-se casa, a casa é vendida. Vendeu-se casa, ela foi vendida. Vendia-se casa, ela era vendida. Entendeu? Tranquilo? Ó, publicou-se o decreto. O decreto foi publicado. Publicava-se o decreto era publicado. Publica-se o decreto é publicado. Entendeu? Então, muita calma nessa hora que você precisa manter o mesmo tempo e o mesmo modo verbal. Ó. Publica-se o decreto. Você vai passar falando que o decreto vai manter no presente. É publicado. Agora você fala, publicou-se o decreto. Aí você vai ter na voz passiva analítica, o decreto foi publicado. E eu poderia falar também que publicava-se o decreto. E aí você vai ter na voz passiva analítica que o decreto era publicado. Acabou. Beleza? Então é importante você treinar essa transposição de voz verbal, porque também cai em prova. Não tanto, mas cai. Beleza? E agora aqui a gente vai para a parte fácil, né? Para a parte mais tranquila. Pessoal, isso aqui já cai pouco, tá? Isso aqui não cai tanto em prova não, mas é importante, né? Não tanto quanto que a gente viu. Nada vai ser mais importante que aquele slide que a gente viu de 5 questões, né? Mas isso aqui é importante também. Quando que é a voz reflexiva? Pessoal, a voz reflexiva ela existe quando o verbo indica uma ação que ela é praticada e sofrida ao mesmo tempo pelo sujeito. Reflexiva, reflexo, reflete sobre você mesmo a ação que você fez. Então lembre-se sempre disso, reflexo. Quando você olha para o espelho, você vê o seu reflexo. Você está olhando o seu reflexo e o seu reflexo está te olhando. Ou seja, você faz e sofre a ação ao mesmo tempo. Isso aqui é a voz reflexiva. Beleza? Tranquilo? Beleza? E aí, como os verbos são sempre verbo transitivo direto ou verbo transitivo direto e indireto, o pronome reflexivo terá a função de objeto direto ou objeto indireto. Beleza? Ó, os verbos indicativos de atos que podem ser executados em outra pessoa ou na própria pessoa que os pratica constituem voz reflexiva, se acompanhados de pronome reflexivo. Claro, olha só. Ela se maquiou muito mal. Pessoal, ela se maquiou muito mal. Quando eu falo que ela se maquiou muito mal, ela maquiou a ela mesma. Aí olha só o que eu quero dizer nesse bizuzinho aqui, ó. É possível maquiar alguém.
só que ela maquiou a ela mesma. Quando é possível fazer alguma coisa em alguém, ó, os verbos indicativos de atos que podem ser executados em outra pessoa, ou seja, é possível maquiar alguém, né? E você fez essa coisa que você podia ter feito em outra pessoa em você, aí você tem a voz reflexiva. Ó, é possível maquiar alguém, mas eu resolvi me maquiar. Então, quem praticou a ação? Ela que é o sujeito, ela maquiou. Mas quem foi maquiada? Ela. Isso é a voz reflexiva. Ó, não me penteei direito antes da aula. Você tá conseguindo perceber isso aí no vídeo, né? Tem uma preguiça de pentear esse cabelo, gente. Meu pai, ficou horrível. Tá uma coisa que parece um ninho aqui. Mas eu não me penteei direito durante a aula. Tá esquisito, deixa assim mesmo. Eu, hein, pô, maluco. Então eu não me penteei direito antes da aula. Pessoal, quem penteou? Eu. E quem foi penteado? Eu. Então você vai ter aqui a voz reflexiva. Até porque é possível pentear alguém. Nunca mais se atribua o título de coordenador da instituição. Pessoal, é possível atribuir o título a outra pessoa, mas eu atribuí a mim mesmo. Ou ele se atribuiu a ele mesmo, né? Então você vai ter aí a voz reflexiva. Cai pouco. E o sujeito é oculto, né? Aqui na terceira frase, o sujeito é oculto, né? Ele ou você, né? Nunca mais atribua-se o título de coordenador da instituição. Ele atribuiu a ele mesmo. Você atribuiu a você mesmo esse título. Voz reflexiva. Tu ainda não te barbeaste. Ah lá, ó. Você barbeou a você mesmo. Beleza? Ou, né, tu te barbeaste a tu mesmo. Entendeu? Então, quando o sujeito faz a ação em cima dele mesmo, é porque a voz reflexiva. Não é muito importante não, e bem fácil, né? Tranquilo? Quando você faz a ação em cima de você mesmo, tá? E aí é o seguinte, pessoal, muito cuidado. Isso aqui que eu vou falar não cai muito em prova, mas quando cai, meu amigo, muita gente erra. Quando cai isso aqui, cara, em prova, a galera erra, mas erra com vontade. Uma das coisas que mais a pessoa tem dúvida, e graças a Deus cai pouco. Senão o Instagram ia bombar de gente todo dia perguntando com relação a isso, porque todo mundo tem dúvida. Muita gente confunde a voz reflexiva e aquele se que é pronome reflexivo, né? Esse se aqui, esses pronomes que a gente chama de pronome reflexivo. O me, que é pronome reflexivo, o se também. Se tem voz reflexiva, é porque o pronome é reflexivo. E muita gente confunde com um tal de parte integrante do verbo. Pessoal, olha só, presta atenção. Existem alguns verbos na nossa língua que só podem ser conjugados com a presença do pronome. Existem alguns verbos na nossa língua que só podem ser conjugados com o pronome. Toda vez que um verbo só conseguir ser conjugado com o pronome, só puder ser conjugado com o pronome, esse pronome vai ter o nome de parte integrante do verbo, tá? E não é reflexivo. Maria se queixou da matéria. É impossível você conjugar o verbo queixar-se sem a presença do pronome. Eu me queixei, tu te queixaste e ele se queixou. É impossível você conjugar sem o pronome. Minha vizinha se suicidou. É impossível você conjugar o verbo suicidar-se sem o ser. É impossível. Não tem como. Sem o pronome, né? Eu me suicidei, tu te suicidaste, ele se suicidou. Quando você não pode conjugar o verbo sem o pronome, é porque esse pronome é parte integrante do verbo, eles se tornarão funcionários públicos. Não tem como você conjugar o verbo tornar-se sem esse ser, não nesse sentido. Eu me dediquei muito a esta obra. Não tem como você conjugar o verbo dedicar-se sem o pronome. Tu jamais te arrependerás. O verbo arrepender-se, né? Não tem como. Ela se levantou rapidamente para ir ao banheiro. Não tem como você, né? Mas o verbo levantar tem como eu conjugar sem o pronome. Eu levantei esse controle. Eu levantei esta caneta. Tem como, sim. Mas no sentido de você se colocar de pé,
você não tem como conjugar sem um pronome. Eu me levantei, tu te levantaste, ela se levantou. Quando o verbo não pode, mesmo que em determinado sentido, ser conjugado sem o pronome, é porque você tem a parte integrante do verbo, entendeu? Esse pronome é a parte integrante do verbo. E jamais se atreva. O verbo atrever-se também não tem como ser conjugado sem o pronome, tá? Então, isso é a parte integrante do verbo. Então, pessoal, olha só quanta coisa a gente está aprendendo aqui, né, das funções do ser. É claro que função do ser não cai tanto em prova, não, mas olha só. O ser a gente viu aqui, olha só que interessante. A gente viu o ser como partícula passivadora. A gente viu o ser como índice de indeterminação do sujeito. Estamos vendo o ser aqui como pronome reflexivo e parte integrante do verbo. 4 funções só para o ser. Olha só que doideira, né? Que palavrinha chata. Que palavrinha enjoada, não é verdade? Então, vamos que vamos. E depois você vai ter a voz reflexiva recíproca. Léo, o que é a voz reflexiva recíproca? Só para a gente fechar, tá? Aqui a gente fecha a aula, que é muito fácil. Pessoal, a reciprocidade é quando você ama uma pessoa e essa pessoa também te ama. Você tem um sentimento por uma pessoa e o mesmo sentimento essa pessoa tem por você. É recíproco. Ou seja, você faz e sofre ação, mas você não faz por você mesmo, você faz por outra pessoa. É como se fosse uma voz reflexiva, mas formada por mais de uma pessoa, né? Ocorre quando o verbo se encontra no plural, normalmente, e é pelo menos 2 seres praticando a mesma ação verbal. São 2 seres praticando a ação, um em cima do outro, um no outro. E o verbo sempre virá acompanhado de pronomes oblíquos, né? Com valor reflexivo. Por exemplo, os jogadores não se cumprimentaram após a partida. Pessoal, eles cumprimentaram e foram cumprimentados, ou pelo menos, né, não fizeram isso. Então, é a voz reflexiva. Recíproca, reciprocidade. Nós nos beijamos. A reflexiva somente é uma pessoa só fazendo e sofrendo a ação. A recíproca não, é uma fazendo na outra pessoa, né? A ação verbal. Você beija e ao mesmo tempo é beijado por outra pessoa. Eles se abraçaram, você abraça e ao mesmo tempo é abraçado por outra pessoa. Se xingaram, né? Você xinga e ao mesmo tempo é xingado por outra pessoa. Se entreolharam, você olha e ao mesmo tempo você é olhado por outra pessoa. Beleza? Você cumprimenta e é cumprimentado. Você agride, é agredido. Eles se agrediram. Você agride e ao mesmo tempo é agredido. Quando há mais de uma pessoa, a voz é reflexiva. Recíproca. Reciprocidade. Para ter reciprocidade tem que ter mais de uma pessoa. Se você ama a pessoa e essa pessoa te ama também, essa pessoa o ama, há uma reciprocidade. Então, para ter reciprocidade tem que ter mais de uma pessoa. Se tiver só uma pessoa, é só reflexiva. Conforme está aqui. Beleza? Se tiver mais de uma pessoa, é reflexiva recíproca. Tranquilo? Beleza? Pessoal, por hoje é só. Daqui a pouco a gente se encontra para fazer os exercícios de vozes verbais. Beleza? Fiquem com Deus e até daqui a pouco. Tchau, tchau.